Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. O Programa Alfabetização Solidária é uma ONG que em 6 anos atendeu mais de 3 milhões de alunos. Os resultados são incríveis e tem cada história de gente que nem conseguia pegar um ônibus por não saber ler. Gente que depois de participar do programa pôde mudar de vida. Aprender a ler e a escrever é conquistar um futuro melhor. Faça como a gente, participe. Para adotar um aluno são apenas R$17 por mês durante 6 meses. Isso é cidadania. Ligue 0800 70 0017 e adote um aluno. Ei, Oi? você não tá sentindo nada? Não. Tô te cutucando faz um tempão, olha lá, tua vez. Desculpa, mas eu não senti nada, não. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Procure um posto de saúde ou ligue para o Telehansen 0800 26 2001. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa It's Business aqui na It's TV. Você já sabe, você pode participar da nossa programação através do nosso e-mail, que é alvivo@itstv.com.br, e também acessar o nosso fórum de discussão, deixar a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão. É só entrar no site, que é o www.itstv.com.br. Nós temos aqui algumas notícias que estão circulando pelos jornais do Brasil. Eu gostaria que fechasse nesta imagem aqui. Nessa imagem de baixo. Essa é a foto do sócio do Gil Rugai, ele que nega que Gil Rugai estivesse com uma arma no dia do crime. Rudi Otto afirma não acreditar que rapaz seja culpado e que produtora montada por eles não era paga para concorrer com Rugai. O publicitário Rudi Otto, de 28 anos, afirmou ontem durante entrevista coletiva que, diferentemente do que a polícia afirmou, nunca viu o estudante Gil Rugai, 21 anos, seu sócio na KTM Comunicação, portando qualquer tipo de arma. Eu gostaria que fechasse mais uma vez, deixasse a imagem aqui, que a gente está comentando a... Pode deixar a imagem direto aqui, Daniel. Temos aqui mais uma informação, mais uma notícia. Vamos comentar essa aqui do Corinthians. O Corinthians, que jogou ontem pela Copa do Brasil e empatou com o Fortaleza em 0-0, o Corinthians reencontrou a sua torcida após um longo período de intertemporada que ele ficou na região de Extrema. O Palmeiras também empatou em 1-1 contra o Goiás e o Flamengo empatou em 2-2 contra o Grêmio. Bem, eu estou recebendo agora o Mário Cândido de Lima Júnior, ele que é advogado e escritor. A gente vai estar falando sobre cultura literária. Mário, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela gentileza de ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Bem, esse livro, você tem esse livro Poemas ao Vento, né? Eu gostaria, para a gente começar esse bate-papo, tá? Quando você... O objetivo de ter criado esse livro, ter escrito esse livro, até para a gente iniciar essa nossa conversa. Na verdade, eu editei 3 livros. Aliás, estão aqui por uma coincidência. Então, vamos mostrando, né? então. Isso. Então, Poemas ao Vento, parte 1. Exato. Ok. Esse aqui é um outro livro. Esse é Poemas ao Tempo, parte 1. Poemas ao Tempo e Poemas ao Vento, parte 1 e Poemas ao Vento, parte 2. Certo. Ok. Tá, e o senhor começou a escrever quando? Eu estou ligado à literatura desde menino, né? E então eu fui educado nesse sentido, de perceber nos livros um direcionamento de educação também, né?
Então eu venho lendo, li praticamente muitos escritores universais e a partir dessa, vamos dizer, dessa bagagem que eu recebi literária, eu desenvolvi a minha literatura. Mas o meu intuito nunca foi comercial, não é comercial porque eu edito e dou para as bibliotecas de faculdades, universidades. Bom, e como a gente vai estar falando sobre cultura literária, o senhor disse que desde menino o senhor já começou a tomar gosto pela literatura. Qual a importância, ao seu ver, da cultura, da literatura, que as crianças elas tomem contato desde já com a leitura, que aprendem a ler? Qual a importância? A satisfação da história, do conto, que vamos dizer, ele é necessário na maneira de ver das crianças, né? Quer dizer, toda criança vive uma fantasia e a partir da leitura, da literatura, ela vai direcionar essa fantasia, ela vai estruturar. E o senhor coloca até no seu prelúdio aqui do livro, o livro Poemas ao Vento, parte 2, o senhor pretende situar a cultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Exato. Eu coloco, para chegar na literatura, eu dou um preâmbulo no sentido de lembrar as pessoas do enigma do universo, que ele é, vamos dizer, ele é praticamente desconhecido de um número de pessoas. Ok. Então, esse enigma seria o mistério que existe entre a Terra, entre o planeta Terra e o infinito, né? Aliás, um acontecimento que muito preocupante para os astrofísicos, para certos astrônomos de destaque, porque chegaram à conclusão que o universo está em expansão contínua, e não se sabe, além disso, nas 3 dimensões que vivemos. Talvez numa 4ª dimensão, sei lá, haveria uma definição mais segura, né? Mas esse acontecimento, o enigma do universo, ele é desconhecido, não tem efeito para determinada população. Então eu divido assim o mundo em países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Nos países não desenvolvidos, existe uma sociedade que eu chamo de sociedade predominante que desconhece esse acontecimento, né? Nos países desenvolvidos existe também essa sociedade, porém ela não é predominante, né? E nos países não desenvolvidos, essa sociedade predominante que comanda, dá ordens, ela cerceia a cultura daqueles que estão ligados às artes. Por quê? Porque desconhece as artes. O senhor acha então que não é que a minoria não tenha interesse da cultura, da arte? Então é a sociedade ali que está, como o senhor disse, cerceando, ela não deixa chegar essa cultura até essa parcela da população. Exatamente, ela seria até uma anticultura, certo? Porque ela é voltada só para minorias. Essa sociedade predominante, ela é nociva porque o característico principal dela é justamente desvalorizar o próximo, entendeu? Então, eu, você e muitas pessoas, teoricamente são indiferentes, né? São pessoas assim que não se toma conhecimento, entendeu? E ela não deixa se desenvolver, porque ela se desenvolve através que eu chamo da indústria do erro.
E isso nós estamos falando na cultura, a gente está falando de música, de literatura, Exatamente, artes plásticas. só no que diz respeito à cultura, às artes e, notadamente, à literatura, que eu me direcionei, né? Mas é evidente, ela não tem, vamos dizer, interesse que exista notícias verdadeiras sobre as artes. Entendeu? Então, aquele país que não é desenvolvido, a população desconhece muita coisa que deveria conhecer. Ele vai receber somente uma parcela mínima da informação. Eu diria que nem recebe essa parcela, entendeu? Porque a desinformação é total. É total, entendeu? A partir do momento que ela própria desvaloriza o próximo não tem chance. E esta sociedade predominante, como o senhor cita aqui no livro, ela atinge são diversos setores, inclusive as editoras. No meu ponto de vista, eu quero deixar bem claro que o meu ponto de vista é pessoal, ele não é doutrina, não é ensinamento. É apenas aquela vivência que eu tenho desde menino na literatura que eu percebi, né? Evidentemente que ela justamente faz com que as editoras não assumem, vamos dizer, posturas de conhecedoras daquela área, né? As distribuidoras, muito menos, entendeu? O que interessa é a linha comercial. Cultura não, linha comercial. Se coincidir... O senhor acha então que existem artistas, grandes artistas que poderiam contribuir muito para a cultura, mas determinados setores, editoras, por exemplo, a gente está falando de literatura, editoras, elas acabam desanimando esses artistas, acabam não atendendo esses projetos porque não são comercialmente viáveis, como o senhor disse. Exatamente. E falta informação, entendeu? Então, a partir do momento que não se tem informação, o indivíduo fica cerceado dos seus atos, entendeu? E não existe, vamos dizer, disposição de opções, não existe, entendeu? Então, muitos valores que a gente deve ter certeza que existem, né? Morrem no anonimato, certo? E vai prevalecer o falso, entendeu? Em outras palavras, no momento, com referência às artes, o que era belo se tornou feio. E o feio se tornou belo, a partir da indústria do erro. Ok. Bem, eu estou conversando com o Mário Cândido de Lima Júnior, ele que é advogado e escritor. A gente está batendo papo aqui sobre cultura literária. Lembrando que você pode participar sempre da nossa programação através do e-mail ou deixando a sua opinião no nosso fórum de discussão através do nosso site, que é o www.itestv.com.br. Eu volto em 2 minutos. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André. Se você conhece alguma criança que possa ter autismo, procure um pediatra ou a AMA. Obrigada. Mas eu tava com tanta saudade de você. Ai, eu também. Você não sentiu nada? Não, o que houve? A vela queimando seu braço. Nossa, que estranho, eu não senti nada. Você não percebeu a chama? Não. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Tomar o remédio? Procure um posto de saúde ou ligue 0800 26 2001. Para toda ação, existe uma reação. Por exemplo, para cada ação dos nutricionistas,
dos cozinheiros, dos enfermeiros, do setor social, dos voluntários da Ação Criança. A reação é essa. Se você também quiser ver a fome tirando o time de campo, colabore. Sua ação, com certeza, vai ter essa reação. Ok, estamos de volta aqui pela ITV. Você já sabe, você pode entrar no nosso site, participar da nossa programação. É só entrar ali no e-mail, no campo do e-mail, que é o alvivo@itstv.com.br, e deixar aqui a sua opinião para os nossos convidados, ou que eu estarei encaminhando para eles. Eu estou conversando com Mário Cândido de Lima Júnior, ele que é advogado e escritor. A gente está falando sobre cultura literária. Bem, senhor Mário, como a gente está falando de cultura literária, surge aí a figura, ou talvez o fenômeno da globalização. Na opinião do senhor, ela mais desagrega do que agrega, e na questão literária fica mais evidente essa questão ainda? Como a gente está falando aqui, ela é voltada para uma minoria, e existem aí os verdadeiros e os falsos, como o senhor menciona no seu preâmbulo. Exatamente. É muito comum se valorizar o pseudo, né? E não haver gabarito para descobrir os talentos, certo? Então a globalização tem a parte positiva e negativa. A positiva é que ela leva instantaneamente, como está levando, a imagem para todo o mundo, né? Mas leva também a figuras, quer dizer, representações que não deveriam ser levadas, e tornam-se essas representações consagradas, entendeu? Então eu quero dizer o seguinte, que há um número mais de consagrações falsas do que consagrações verdadeiras. Multiplica-se então as questões falsas. Exatamente, sem dúvida, porque prevalece nos países não desenvolvidos a indústria do erro. A indústria do erro se expande, certo? A ponto de chegar o erro como uma virtude, né? E como o senhor analisa culturalmente o Brasil? Nós temos aí o movimento do cinema, temos da música, da questão literária. Como o senhor faria um breve resumo? Eu diria que a literatura, principalmente, que é a minha área que eu me arrisco a comentar, que a literatura está em decadência há muitos anos. Academia de Letras, por exemplo, os membros, eles são... Os membros lá são escolhidos politicamente. Eles mesmos lá escolhem quem deve ou não é um entrar. círculo fechado, né? E é consagrado quem, eu não sei se é verdadeiro ou é falso, eu não sei. Apenas existe, né? Não é como a Academia Sueca, que consagra verdadeiros, só verdadeiros. E como, até uma curiosidade, o membro da Academia de Letra, o Imortal, ele faz parte desse grupo como? É uma eleição, quem elege? São os próprios membros, não são os leitores, por exemplo? Olha, nessa parte aí eu não tenho nem comentário, porque não existe nem afinidade. Só existiria afinidade se politicamente eu conseguisse entrar. Porque nós tínhamos o Jorge Amado como um dos membros. Ele faleceu, a mulher dele, a Zélia Gattai, ela tomou o lugar do Jorge Amado. Sem dúvida, o Jorge Amado, sem dúvida, um excelente escritor, né? Aliás, eu não costumo citar nomes, mas como você citou o Jorge Amado, eu li quase todas as obras. Jorge Amado, ele foi uma cópia de um dos maiores escritores portugueses, que se chamava Ferreira de Castro, que morreu pobre. Hoje o Ferreira de Castro em Portugal é quase desconhecido, entendeu? Então, o Jorge Amado recebeu influência de Ferreira de Castro, certo? E é digno de pertencer a uma academia de letras, não sei qual, mas a uma academia de letras. Agora, quanto à esposa, eu desconheço, pode ser até uma ótima escritora. Agora, na opinião do senhor, então, para a gente fazer um resumo dessa questão, segundo a sua opinião, então, a sociedade ela acaba não conhecendo quem é quem. Exatamente, a partir da globalização. A partir da globalização. Ela não sabe, então, quem é valor e quem não é valor. Exatamente, a confusão. Na área humana,
Porque nas áreas exatas, não, as áreas exatas tiveram uma evolução fantástica. Fantástica. Haja visto a informática, né? Dentro do campo da matemática, tudo, a medicina, etc, etc. Mas na área humana que existe propensão ao erro, entendeu? As áreas humanas, sabe, é uma questão dúbia que sempre existe. Será ou não será? Não é? Então, e é muito mais fácil errar, né? E nas áreas humanas que eu acho que a expansão do erro se alastrou. O senhor acredita que, por exemplo, na área da literatura, a indústria do entretenimento, por exemplo, do showbiz, ele pode construir ali um escritor que teria menos valores que outros e ele acaba tendo mais valor perante a sociedade? Não, uma vez que... Não, aqui, como eu volto a dizer, no país que não é desenvolvido, não se sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Né? Começa por aí. Certo? Então, o indivíduo pode se iludir com o falso e desenvolver uma afeição, uma simpatia pelo falso. Por quê? Porque ele não tem informação. Não tem informação. A mídia levou aquilo para ele e ele aceitou. Não tem, ele é desinformado. Né? Enquanto que nos países desenvolvidos, essa informação é mais ampla. Então, o indivíduo pondera, existe ponderação. Então não é porque está na moda, a mídia está levando, veiculando, que ele engole aquilo como um sucesso, como uma coisa boa, né? De pronto, ele analisa, ele critica. Isso num país desenvolvido. No país que não é desenvolvido, ele não tem, o popular não tem chance, não tem opção, aquilo e acabou. No caso do Brasil, não seria porque, a gente vai trazer até para a nossa realidade, não seria porque o Brasil é um dos países que menos compram ou consomem jornais, por exemplo, literatura. O Brasil ele tem muito mais, ele consome muito mais televisão, rádio, que é muito mais acessível a ele. Seria por isso? O Brasil Olha, é um país que não lê? Olha, nessa parte eu não costumo mencionar, eu não digo quais são os países desenvolvidos e não desenvolvidos, né? Desenvolvidos e não desenvolvidos. O Brasil, claro, eu não saberia, não definiria a posição, não é? Porque entraria assim numa linha política e não é meu forte, absolutamente. Política eu não tenho, vamos dizer, afinidade, né? Eu só analiso, vamos dizer, a realidade frente ao que eu sinto na literatura. Então, supondo-se um país que não seja desenvolvido, evidentemente que o leitor, aquele que é voltado à literatura, ele não vai ter informação segura, por pertencer à área humana da literatura, certo? Ok, então, mais uma vez, é muito importante que a pessoa tenha uma postura crítica, que ela leia sempre, para que ela possa analisar o que de fato é interessante ou não para ela. Exatamente, ela deve possuir, é uma sugestão que é muito cara até, porque o acesso aos livros, né, é um acesso assim, quase impossível frente vamos dizer, aos afazeres que existe a família. A própria família não tem como oferecer para o filho um espaço para a leitura. Entendeu? Então o filho ele fica vinculado à mídia do país e à mídia que fornece uma verdadeira ou má informação. Com certeza. Você sabe, né? E ele vai assim se desenvolver. Com certeza. Bem, doutor Mário, estamos chegando ao final do nosso programa. Certo. Agradeço mais uma vez a gentileza do senhor ter vindo até aqui, ter dado essas informações, essas colocações que foram muito bem feitas aqui no nosso programa. Certo. Eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem final, ok? As suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu agradeço a vocês que é um veículo positivo, né, e inteligente, e que essa minha mensagem seja útil para alguém, né? Ok. Eu agradeço. Muito obrigado, então. Bem, conversamos com o Mário Cândido de Lima Júnior, ele que é advogado e escritor,
nós conversamos aqui um pouco sobre cultura literária. Lembrando que você pode participar sempre da nossa programação, é só enviar um e-mail para alvivo@itestv.com.br ou deixar a sua opinião, a sua crítica ou a sua sugestão de algum tema no nosso fórum de discussão. É só acessar o nosso site que você vai encontrar este link lá, é o www.itestv.com.br. ITSTV trazendo para você informação com interatividade. Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. $18 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. A água é essencial à vida e à saúde. Se você não pode pagar, saiba que a Companhia de Água e Esgotos de sua cidade é obrigada a incluir você num programa para populações de baixa renda. O que não pode acontecer é você ficar sem esse serviço essencial. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado. A Associação de Diabetes Juvenil promove educação em diabetes há 22 anos. A ADJ atende gratuitamente 12 mil pessoas por ano, mas é preciso fazer mais. Com seu centro de educação em diabetes, poderá atender muito mais gente. Para isso, tem o meu apoio. Colabore você também. Deposite qualquer quantia no Banco Bradesco. Agência 2979, dígito 3, conta corrente 650, dígito 5. Colabore com a ADJ.